Olá, pessoal! Vamos dar sequência ao nosso projeto de aulas com base na Lei Seca e vamos continuar dentro do mesmo tema que estávamos na aula anterior, citação. E agora vamos partir para as espécies de citação, a partir da análise do artigo 246 do CPC. Diz o artigo 246. A citação será feita, inciso 1º, pelo correio, inciso 2º, por oficial de justiça, inciso 3º, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. Lembra aquela questão que a gente falou, o comparecimento espontâneo? Chegou ali no balcão do cartório, ele, para ver o processo, ele vai ser citado, né? Pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria, tá? Quarto, por edital. E quinto, por meio eletrônico, conforme o regulado em lei. O parágrafo 1º desse artigo traz o seguinte texto. Presta atenção que tem muitos detalhezinhos aqui. Com exceção, então ele já tira, num primeiro momento, da regra. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, ME e EPP, que são as siglas, exceto essas duas, as empresas público e privadas, todas, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito do recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio. Então, é a questão do processo eletrônico, né? Então, todas as empresas públicas e privadas, elas têm que ter um cadastro, né? Para possibilitar a citação e intimação pelo meio eletrônico. Excetuam-se aqui as microempresas e as empresas de pequeno porte, que não têm esse dever, essa obrigação. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º, então a obrigatoriedade de ter cadastro eletrônico, aplica-se à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Então, autarquias, né, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, todas se aplicam, a todas se aplica essa regra. Parágrafo 3º. Na ação de uso capião de imóvel, vocês veem como é específico, tá? Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes, então, quem está na volta daquele imóvel que será usucapido, na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto, então, não serão citados pessoalmente, quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Que aí aqui é o usucapião urbano, né? Então, todos os confinantes no usucapião, eles são, na ação de usucapião, eles devem ser citados, até mesmo para ver os contornos daquele imóvel que será usucapido. Então, essa citação se torna obrigatória. No entanto, nos imóveis a serem usucapidos dentro de um condomínio urbano, tá? Já é uma unidade autônoma, eu não tenho que discutir os limites de um apartamento, por exemplo. Então, eu não tenho que citar os confinantes do apartamento na ação de usucapião, ainda que seja uma ação de usucapião, não tenha dúvida quanto a essa limitação. Então, se torna totalmente desnecessária. Nas demais ações de usucapião, nós temos que citar os confinantes, tá? Aqui, na sequência, 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto. Então, em primeiro lugar, a regra é a citação pelo correio, ponto. Essa é a regra geral, citação pelo correio. Só não será feita pelo correio nos incisos do 247. Então, vamos ver. A citação será feita no correio para qualquer comarca do país, exceto, inciso 1º, nas ações de Estado, observado o disposto no 695, parágrafo 3º. Que ações são essas? São ações que visam constituir ou desconstituir um estado familiar
individual ou político. Então, por exemplo, divórcio, interdição, tá? São ações de Estado. E o 695, parágrafo 3º, que se refere às ações de família. Então, quais são as ações de família que tem lá no CPC? Divórcio, alimentos, interdição. As ações de família, a citação vai ser feita na pessoa do réu. E nesse tipo de ação vai se utilizar por mandado, tá? Inciso 2º, então, também não será pelo correio, quando o citando for incapaz. Então, será feita a citação por mandado. 3º, quando o citando for pessoa de direito público, também será feita a citação por mandado. 4º, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, citação por mandado. 5º, quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Então, o autor ele pode requerer um outro tipo de citação que não seja a regra geral, que é a citação pelo correio, tá? Mas para isso ele tem que justificar o porquê que ele quer esse tipo de citação. Então, por exemplo, ele pode ter um fundado temor, um fundado receio que o citando se ausente da comarca, que vá para outro estado, que vá para outro país, que mude de endereço, e aquilo tem que ser feito rápido. E aí eu preciso, então, de repente, da agilidade de um oficial de justiça por mandado, tá? Mas a regra é que a citação seja feita pelo correio e as exceções são colocadas nos incisos. O 248 traz, deferida a citação pelo correio, que é a regra, o escrivão ou chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Isso tudo vem dentro do mandado de citação que vai ser enviado pelo correio, tá? Então, tem que ter todos esses detalhes, a cópia da petição inicial, o despacho do juiz que determinou a citação, vai comunicar o prazo para resposta, quanto tempo a pessoa tem para responder, né? O endereço do juiz, o respectivo cartório. Isso vai ter que ir dentro da carta para realizar a citação. A carta que se usa para realizar a citação, pessoal, é a carta AR, a carta com aviso de recebimento, tá? Bom, parágrafo 1º. A carta será registrada para a entrega do citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Então, ela vai ser assinada pelo citando, é a carta com aviso de recebimento. É exatamente isso que diz o texto. Parágrafo 2º. Sendo citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou ainda a funcionário responsável pelo recebimento da correspondência. Chegou lá, pessoa jurídica, chegou na portaria da pessoa jurídica, o funcionário que vai ser designado para receber as correspondências pode assinar perfeitamente e está se dada por citação válida. Parágrafo 3º. Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do artigo 250, que nós já vimos são os requisitos do mandado, o que tem que constar dentro do mandado, tá? Que nós vamos ver agora na sequência. Parágrafo 4º. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Então, vale o porteiro assinar? Vale. Ou o porteiro pode declarar que o citando está ausente, então dizer que não vai receber. Dificilmente ele vai saber, porque vai chegar uma carta do Poder Judiciário. Não sei se o porteiro vai querer fazer isso, mas se quiser ele pode, existe amparo legal para tanto. 249.
a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas nesse código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Então, nós vimos até agora a citação pelo correio, né? Frustrada essa citação, que é a regra, eu posso optar pela citação por mandado, que é através de oficial de justiça, certo? Ela vem de uma maneira subsidiária. Em um segundo momento, é possível a citação por mandado, tá? Então, o 250 traz os requisitos do mandado, que são os mesmos que vão lá na carta de citação, que a gente acabou de citar o 250, lembra? Então, aqui é o teor, o que é necessário ir para se ultimar essa citação por mandado. O mandado, o artigo 250, o mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá, inciso 1º, os nomes do autor e do citando e os seus respectivos domicílios ou residências, tá? Tem que saber quem é que está entrando com ação contra ele. 2, a finalidade da citação, com todas as especificações constantes na petição inicial, bem como menção do prazo para contestar, sob pena de revelia ou para embargar a execução. Lembra que a citação, ela é válida tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução, qualquer processo. Então, por isso que fala aqui, ó, para contestar, que é a grande resposta que nós temos dentro da ação de conhecimento, ou para embargar a execução, que é a resposta que nós temos dentro da ação de execução autônoma, tá? E, no caso, para contestar, sob pena de revelia, que mais adiante nós vamos ver os requisitos e quais são o que ocorre no caso da revelia, tá? O inciso 3º também coloca que o mandado deve conter a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver. Então, por exemplo, se se trata de uma ação de execução de obrigação de pagar a quantia certa, se ele não pagar no prazo, no caso de 3 dias, tá? Ele vai poder ter os seus bens penhorados, por exemplo, tá? Então, é o caso da sanção no caso de descumprimento. Inciso 4º, se for o caso, a intimação do citando para comparecer acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação, com menção de dia, hora, local do comparecimento. Gente, a questão da audiência inicial, ela veio com muita força no CPC e ela se tornou o primeiro ato obrigatório, né? Então, essa citação, ela serve para intimar essa pessoa e citar e intimar essa pessoa da data da audiência para ele comparecer. Lembra que para essa audiência não ocorrer, e a gente já falou lá na aula de petição inicial, dá uma olhadinha lá, necessário se faz que a parte autora diga que não quer audiência e 10 dias antes da audiência o réu também diga que não quer. É a única chance de não ocorrer essa audiência, senão ela vai ocorrer de qualquer forma e o mandado de citação tem que constar o endereço aqui, né? Bom, então, inciso 5º, endereço não, desculpa, a data. Inciso 5º, cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir a tutela provisória. Então, muitas vezes, na petição inicial já é pedido uma tutela provisória inaudita altera parte. Então, se o juiz já defere, nesse mandado de citação já tem que ir também a intimação dessa tutela provisória. Um exemplo é alimentos provisórios. Daqui a pouco já vai no mandado de citação a obrigação daquele réu já de pagar alimentos a partir do próximo mês, que é o próximo dia que ele foi citado, tá? Então, e uma coisa importante, na questão da cópia da petição inicial, nas ações de família, a regra é que essa cópia não acompanhe o mandado citatório, tá? Existe uma regra no CPC quanto a isso, mas é uma exceção, a regra geral é que a petição inicial acompanhe. Muito bem, inciso 6º, assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que subscreve por ordem do juiz. O artigo 251 traz que incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e onde encontrar citá-lo. Então, o oficial de justiça ele vai naquele endereço que foi dado na petição inicial
e tenta achar o citando, né? Muitas vezes o oficial de justiça faz alguma diligência, não achei aqui, perguntei pro vizinho, tudo isso ele vai certificar, tá? Mas a obrigação dele é achar o citando para citá-lo. Então, no momento em que ele encontra o citando, então o artigo 251 diz, incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e onde o encontrar citá-lo. Primeiro, inciso, lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. O que é contrafé, pessoal? Contrafé é a cópia do mandado junto com a petição inicial que ele vai entregar para o citando, tá? Para que ele possa ter todos os dados, o número do processo, quando é a audiência, qual é o horário, qual é o teor da petição. Essa é a contrafé. É simplesmente a cópia desse mandado que ele vai entregar para o citando. Segundo, portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé. Então, ele vai certificar se o citando recebeu a contrafé ou se recusou a recebê-la. Ele certifica, claro que a certidão do oficial de justiça tem fé pública, tá, pessoal? Terceiro, obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a opôs no mandado. E aí, o oficial de justiça vai pedir para o citando dar um ciente no mandado que ele entregou a contrafé para ele e pronto, está realizada a citação. Se ele se recusar a dar esse ciente, o próprio oficial de justiça vai colocar que ele recebeu a contrafé e se opôs a declarar ciente, tá? O artigo 252, já passamos para o terceiro tipo de citação aqui, que é a citação por hora certa. Ela também é subsidiária à citação pessoal. Sempre a grande regra é a citação pessoal e ela se dá por carta com aviso de recebimento. Não tendo como a citação pessoal, eu posso optar pela citação por hora certa se preencher os requisitos que estão aqui no texto da lei, os quais a gente vai ver agora. Então, artigo 252. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Olha quanto requisito tem aqui que tu pode te perder. Presta atenção, tá? Seguinte, 2 vezes o oficial de justiça tem que procurar o citando, tá? Em seu domicílio ou na sua residência, né? Aonde o endereço aquele foi dado para ele citar. Se nessas 2 vezes ele não encontrar o citando, tá? E ele suspeitar que está o citando se ocultando para não receber a citação, como é que ele vai suspeitar disso? Ele vai certificar lá, toquei a campainha, ouvi alguém falar no fundo, acredito que ele esteja se ocultando, sei lá, alguma situação que ele vai colocar. Mas olha os requisitos, tem que comparecer 2 vezes, não encontrar o citando, suspeitar da ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, na sua falta, qualquer vizinho. Então, depois de tudo isso, ele vai intimar qualquer pessoa que esteja por ali, o vizinho ou algum familiar, de que ele vai voltar no próximo dia, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Então, ele vai dizer que eu vou voltar amanhã às 2 da tarde, vou realizar a citação por hora certa, que ele esteja aqui me aguardando, tá? Muito bem, o parágrafo único diz: nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso será válida a intimação a que se refere o caput, feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Então, o oficial ele pode avisar para o porteiro que ele vai voltar amanhã às tantas horas para realizar a citação e vai certificar isso, tá? Apenas a comunicação aqui que será feita a citação por hora certa. A própria citação, ela não vai ser feita na pessoa do porteiro, óbvio, né? Ele só vai certificar para esse porteiro que ele vai realizar a citação por hora certa no outro dia, para que ele avise o citando.
Artigo 253. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, então ele não vai comunicar isso para o juiz, ele vai fazer em ato contínuo, tá? Comparecerá ao domicílio ou à residência do citando, a fim de realizar a diligência. Parágrafo 1º. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação. Vai certificar, ele não está presente, ele mandou dizer que está viajando, qualquer coisa, e vai certificar que a citação foi feita, tá? Ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciária, ainda que ele diga que está viajando, tá? Se liguem nos detalhes do texto, vou até ler de novo. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da audiência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciária. Parágrafo 2º. A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Então, não achou o citando, tá lá o vizinho, tá lá a pessoa da família, ele realiza a citação e entrega o mandado para esse vizinho ou para essa pessoa da família, tá? Ele vai fazer a citação. Muito bem. Terceiro, ainda que essas pessoas se recusem a receber o mandado, ele vai certificar, tá? Terceiro, da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará a contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Deixei a contrafé com a dona Maria, vizinha do apartamento 202, sei lá. Parágrafo 4º. O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Então, feita a citação, tá feita. E se a pessoa não comparecer, no processo ele vai ser revel. Ele não compareceu, ele foi citado e vai ser revel. Então, nesse caso, para que ele tenha direito à sua defesa, vai ser nomeado curador pelo juiz. Esse processo ele não vai correr a lo largo a revelia, vai ter que ser citado um curador, tá? 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contados da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Cuidem, ainda tem telegrama, tá? Às vezes tu vai ver lá na prova, acha que não é e tem, tá? É uma coisa antiga, mas tá no código. Então, feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria vai enviar ao réu para aquele endereço, né? Para o endereço que ele tem, executado ou interessado no prazo de 10 dias, contados da data da juntada do mandado aos autos, da carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe ciência. Nas comarcas, 255, nas comarcas contíguas de fácil comunicação, em que se situem a mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer uma delas citações, intimações, notificações, penhoras ou quaisquer outros atos executivos. É o 255. Quer dizer o quê? Numa área metropolitana, por exemplo, tá? Então, considerando que o processo está em Porto Alegre e ele mora em Guaíba, pode ser o oficial de justiça de Porto Alegre para Guaíba. Não necessita da carta precatória nessas áreas contíguas, como região metropolitana. Então, presta atenção, 255 dias. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer uma delas citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer atos executivos. Muito bem. A citação por edital, ela vem na sequência
do artigo 256. A citação por edital, ela será feita segundo o artigo 256. Primeiro, quando desconhecido ou incerto o citando. Segundo, quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontrar o citando. Terceiro, nos casos expressos em lei. Para a gente chegar na citação por edital, pessoal, deve-se esgotar os meios para localização do citando. Então, aqui nós ainda temos a questão do local inacessível. No parágrafo 1º diz assim: considera-se inacessível para efeito de citação por edital o país que se recusar o cumprimento de carta rogatória. Então vamos ver o seguinte: quando diz ali, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar que se encontrar o citando, no inciso 2º, a gente tem que ver dois aspectos aqui. Inacessível, o local significa quando não alcançado pela rede de transporte habitual, primeiro lugar. E o segundo lugar é o que está no parágrafo 1º, quando o citando estiver em um país que se recusa ao cumprimento de cartas rogatórias vindas do Brasil, tá? Então, nesse caso, é considerado inacessível. O parágrafo 2º diz: no caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Então, é perfeitamente possível a gente divulgar essa citação pelo rádio nesses lugares inacessíveis. Será uma citação por edital, tá? O parágrafo 3º: o réu será considerado em lugar ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros e órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos. Gente, a questão de se ir para uma citação por edital é uma coisa muito delicada, porque é uma citação ficta, né? Então, tem que ser comprovado que se esgotaram as chances de achar o endereço dessa pessoa. E é isso que diz o parágrafo 3º. O réu será considerado em lugar ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações pelo seu endereço nos cadastros de órgãos públicos. O que tem aqui? CE, SANEP, Receita Federal, CDL, são os cadastros que eu posso procurar. Tribunal Eleitoral, tá? Que tem convênio com o TJ, ou de concessionárias de serviços públicos. O 257 traz os requisitos da citação por edital. Então, são requisitos da citação por edital. Inciso 1º, a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença de circunstâncias autorizadoras, aquelas que vêm previstas no 256, tá? Segundo, a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais no Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada no auto. Então, o TJ, ele tem lá o Diário Oficial eletrônico e lá que são publicadas as citações por edital, tá? Que fica na rede mundial de computadores. Terceiro, a determinação pelo juiz no prazo que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. Então, o juiz pode fixar para que esse réu apareça, né? O prazo entre 20 e 60 dias. Cuida, prazo é importante, tá? Fluindo da data da publicação única, se tiver só uma, ou da data da primeira publicação, se tiver mais de uma. Quarto, a advertência de que será nomeado curador especial no caso de revelia. Tem que constar isso do edital. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação
ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciária. Muito bem. O artigo 258 traz o seguinte: a parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência de circunstâncias autorizadoras para sua realização, que é aquelas do local incerto, enfim, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Presta atenção. Parágrafo único. A multa vai reverter em benefício do citando, tá? Então, a citação por edital dolosa, essa é considerada a citação por edital dolosa, não pode essas penalidades serem cumuladas. Cuidado, não pode acumular essa penalidade dos 5 salários mínimos, tá? Com as penalidades previstas no artigo 81 do CPC, que trata da litigância de má-fé. Então, tenham cuidado com isso, não vai poder haver essa acumulação. É uma e outra, tá? O 259, por fim, o último artigo dessa seção, serão publicados editais, primeiro, na ação de uso capião de imóvel, lembra que temos a questão dos confinantes. Segundo, na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. E terceiro, em qualquer ação que seja necessária por determinação legal, a provocação para participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Pessoal, encerramos então agora a aula de lei seca sobre citação. A próxima que nós vamos trabalhar, vamos nos dedicar às comunicações, como as cartas, tá? Até a próxima, fiquem bem. Um grande beijo.